Nós estamos estudando os povos da Mesopotâmia, né? Os povos que viviam naquela região, igual nós falamos ontem, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós falamos de vários povos, nós mencionamos aqui os sumérios, os acádios, né? Falamos de os amorritas, que era o Império Babilônico, os assírios, os caldeus, que foi o segundo Império Babilônico. E como é que era a sociedade desses povos? Como é que era a pirâmide social? Então, no alto da pirâmide, você vai ter o rei. Você vai ter o monarca. Então, você vai ter o monarca, você vai ter o rei, no alto dessa pirâmide. E esse monarca, veja bem, assim como no Egito, ele não era considerado um deus, mas ele era muito importante para a sociedade, porque a ligação, quem fazia a ligação da sociedade com Deus era o governante, era o monarca, era o rei. Então o rei, ele não tinha atribuições divinas, ele não era considerado um deus, mas ele era muito importante naquela época, porque ele fazia a ligação do povo direto com Deus. Bom, uma coisa importante, pessoal, na pirâmide social, então, lá em cima da pirâmide, você vai ter o quê? Vai ter o rei. Junto com o rei, você vai ter os soberanos, aqueles que mandavam, né? Os sacerdotes, a nobreza e os militares. Esse grupo, pessoal, era o mais importante na Mesopotâmia, não é? Vejam bem que esse grupo aí, ele está no alto da pirâmide. Na classe média da pirâmide, vamos dizer assim, você tinha os funcionários públicos, aquelas pessoas que trabalhavam para o monarca, trabalhavam para o rei. Você tinha comerciantes, aqueles que vendiam seus produtos, compravam, revendiam. E tinha também aqueles que produziam o produto para vender, que eram os artesãos. Eles ficavam na classe média, né? Na metade aí dessa pirâmide social. E por baixo, lá embaixo na pirâmide, aqueles os mais desprezados, na sociedade, que eram os camponeses e também os escravos. Não é? Isso é importante da gente entender. Assim era a sociedade, a sociedade na Mesopotâmia, sociedade mesopotâmica. Bom, como é que viviam os povos na Mesopotâmia? A família naquela época, pessoal, ela era uma família patriarcal. O que é família patriarcal, professor? É baseada no poder do pai. Você tinha uma estrutura familiar mesopotâmica fortemente marcada pelo traço patriarcal, ou seja, definida pela vontade e pela autoridade masculina. O homem é que mandava, né? Era dado todo o direito, para você ter ideia, o homem mandava tanto que ele tinha o direito de decidir sobre a vida e sobre a morte de todos os membros da sua família. Ele mandava tanto que ele poderia decidir se alguém ia viver e se alguém ia morrer. Já estou na página, Pablo, 29, tá bom? Então, ele decidia tudo isso. Pessoal, vamos focar aqui, prestar atenção, por favor. Então, a família, gente, era vista como uma forma de você manter, de perpetuar a própria sociedade, ok? Já as mulheres, nessa época, elas deveriam ser preparadas e educadas para ser boas esposas, para ser dona de casa, né? Ou então virarem religiosas, tornarem sacerdotisas. Então ela poderia também dedicar a religião. Quando ela não dedicava a religião, ela era preparada para o casamento, ela era preparada para a estrutura familiar, né? Para gerar filhos, a importância de tudo isso. Bom, na Mesopotâmia também você vai encontrar a chamada macrofamília. As pessoas viviam tudo junto. Vivia no mesmo ambiente, olha só, familiar, o avô, os pais, os filhos, os tios, os primos, os netos, os genros, as noras, eles viviam tudo no mesmo local. Por isso que fala macrofamília, grande família, né? O casamento naquela época também na Mesopotâmia, pessoal, ele era protegido por inúmeras leis. Ele era muito valorizado,
né? Ele era super valorizado o casamento. E quando uma filha se casava, o pai dava para ela um dote, uma herança, uma riqueza, um pedaço de terra. E esse dote era administrado pelo marido, né? Marido que casava com ela, que recebia, administrava esse dote, essa herança. E a mulher mesopotâmica, pessoal, ela não tinha direito de escolher o seu futuro marido. Ela não escolhia. O pretendente, né, ele era definido pelo pai ou pelo irmão mais velho. Vou escrever aqui um. Vamos deixar para escrever aqui no chat, pessoal, no final, senão eu me perco. Repete o final do número 3 da página 28. Eu repeti, ué. Presta atenção, Petros. Ó, a Maria Luísa escreveu aí, ó, eram respeitados como um intermediário entre a vontade divina e dos homens. Ela botou no chat certinho aí, tá bom? Vamos focar aqui agora. Olha só. Então o casamento também era muito valorizado na sociedade mesopotâmica. E os filhos, professor? Os filhos, a família na Mesopotâmia, pessoal, ela tinha um número elevado de filhos, tá bom? O número era extremamente elevado, era grande, né? Você tinha naquela época a chamada lei da primogenitura, ou seja, o filho mais velho, homem, né, sexo masculino, ele detinha maiores privilégios em relação aos irmãos. Então, quando o pai morria, acontecia alguma coisa na ausência, o filho mais velho é que assumia a gerência da família, assumia a gerência dos negócios. E a viúva? E se alguém se tornasse viúva, perdesse o marido, a pessoa era amparada. Os maridos, tradicionalmente, procuravam garantir a sobrevivência das mulheres, concedendo para ela recursos para que se um dia elas se tornassem viúva, elas tivessem com o que se manter. Se um homem abandonasse a casa, a mulher teria que esperar 5 anos para se casar de novo. 5 anos. Se em 5 anos o homem não voltasse, aí ela poderia se casar novamente. E caso ele fosse para uma guerra e ele fosse capturado, preso nessa guerra, a mulher teria que esperar 2 anos para poder se casar de novo. Entendeu? Gente, vamos focar na aula. O chat aí não tem necessidade de escrever nada no chat, ok? Vamos focar na aula. E o divórcio, pessoal? O homem e a mulher naquela época podiam divorciar? Oi? Principalmente a herança que você tinha falado aí, né? Já que o filho mais velho, ou seja, homem, assume a gerência da família, principalmente a herança do pai. Vai tudo só para ele. Porque era ele que agora ia gerir aquela família, ele que ia ser, tomava o lugar do pai. Por isso que o primeiro filho naquela época era muito importante. Os outros praticamente ficavam sem herança. E o filho mais velho, cabia a ele então o sustento dos demais membros da família. Tá certo? Professor, mas e se a primeira filha fosse mulher? Ela não tinha direito. Era filho homem. Teria que ser então aí o segundo fosse homem. Aí o segundo que receberia essa função de cuidar e zelar pela família. Tá bom? A mulher não tinha naquela época condições de fazer isso. Se o pai não tiver filho homem? Aí ficava com o irmão dele. Por exemplo, ele não tinha filho, mas ele tinha um irmão. Então o irmão mais novo assumia a herança. Lembra que a macrofamília vivia todo mundo junto. Então a pessoa mais próxima daquele homem que havia morrido assumia a família. Se não era um filho, era um irmão. Se ele não tivesse irmão, ia ser um tio, ia ser alguém da família. Alguém. As famílias eram numerosas, gente. Geralmente tinham filhos e tinham muitos filhos. Na Mesopotâmia, o casamento era para gerar filho, era para constituir filho. Então as famílias eram numerosas. Não existia um que não tivesse filhos, entendeu? Se não tivesse filho homem, o irmão dele assumiria, o tio dele assumiria, alguém mais próximo, um primo dele, podia ser um primo também. Então,
Aí ia depender o quê? De quem fosse o homem mais velho daquela família. Bom, na sociedade mesopotâmica, pessoal, o divórcio ele poderia ser solicitado tanto pelo homem como pelas mulheres. Simbolicamente, o marido virava e falava: "Tu não és mais a minha esposa". E a esposa, quando queria separar, falava a mesma coisa: "Tu não és mais o meu marido". Né? E aí o divórcio era concedido aí a qualquer um deles que quisesse. Não, professor, pelo menos a mulher tinha direito de separar, pelo menos. Tinha o direito de separar. O vestuário, pessoal, as roupas. As roupas naquela época na Mesopotâmia, pessoal, até como nos dias de hoje, as roupas, a classe mais rica usavam roupas melhores e a classe mais pobre roupas inferiores. Por exemplo, os mesopotâmicos em geral, eles usavam pele, roupa de pele, tecido de lã, né? Geralmente era uma roupa comprida, tipo uma saia. Agora, os grupos mais ricos usavam tecido de linho, usavam algodão, né? Usavam roupas, tecido de melhor qualidade, porque também viviam melhores. Assim também eram as moradias, né? Você pega, por exemplo, os grupos mais populares da Mesopotâmia, a casa era um cubo, né? Com pouca janela, tijolo cru, geralmente era revestido de barro. Aí quando você pega, por exemplo, a casa de grupos mais ricos, você vai ver o quê? Que esses grupos geralmente eram mais amplos, tinha mais andares a casa, eram, na verdade, suntuosas mansões com tijolo, a casa era revestida de gesso por dentro e por fora, né? Então você tinha piso decorado no chão, tapetes finos, né? Peles de animais. Então, as casas, as roupas, tudo vai depender de quê? Da sua classe social. Quanto mais rico você fosse, melhor a sua casa, melhores as suas roupas. Como é também nos nossos dias, né? Bom, as cidades da Mesopotâmica, pessoal, das regiões ali, elas eram protegidas por uma grande e elevada muralha. Essa muralha servia unicamente para trazer proteção para as pessoas. Então as pessoas buscavam ali proteção, portanto, elas viviam ali então dentro de muralhas, grandes muralhas que protegiam as cidades. Na cidade havia os templos. Os templos eram construídos em forma de pirâmide. O nome deles era zigurate. Os zigurate, pessoal, eles eram, na verdade, olha só, centro religioso, ele era sede do governo, ele era tribunal de justiça, escola e um observatório astronômico. Então, os zigurates, eles tinham várias funções, além de serem templos religiosos na Mesopotâmia. Tá bom? Pessoal, e para encerrar a nossa aulinha, eu queria deixar com vocês aqui, de para casa, a página 33 e a página 34. Então, vou deixar aí a página 33 e a página 34. Alguma dúvida, pessoal?